Ô Cláudio Rezende, o Júnior Alonso, que aliás falhou feio hoje no amistoso entre Coreia do Sul e Paraguai. Paraguai perdeu com uma falha dele, Júnior Alonso. Vai chegar a tempo. O Ivan Roman, o Roman tava com a mão quebrada, uma fratura, vai conseguir jogar. Como é que tá o Galo para esse compromisso de amanhã? É clássico, o último encontro entre Atlético e Cruzeiro em 2025. O outro lado do jogão, porque a Itatiaia não perde clássico. Um abraço, boa tarde, chega mais, Rezendão. Um abraço, Thiago, boa tarde a você, a todos que nos acompanham no clima do clássico lá do Alvinegro. O Galo pediu, né, Thiago? O Paraguai não quis liberar, será que eles se arrependeram? Porque ele não era para ter jogado hoje, se ele tivesse liberado pro Galo. Volta mais cedo, ele não teria falhado lá. Devia ter liberado, ô Cláudio, até pra explicar, né? A gente não pode usar as imagens no YouTube, mas era um lance até parecido com o do Fabrício Bruno, né? A bola meio que dominada ali, ele rebate pro meio da área e sai o gol da Coreia do Sul, abrindo o marcador pra seleção coreana. E foi 2-0 pra Coreia. E aí é o seguinte, Thiago, como o Júnior Alonso atuou nessa partida de hoje, o Atlético traçou todas as possibilidades possíveis de voos comerciais para que ele pudesse chegar ainda a tempo do clássico, mas não tem nenhuma opção que o jogador pudesse vir da Coreia do Sul e chegar a tempo de amanhã à noite para jogar o clássico. Das opções que foram traçadas pelo Atlético, Thiago, o horário que ele chegaria mais cedo, podemos dizer assim, né, em Belo Horizonte, já na madrugada de quinta-feira. Então não daria tempo. Ele vai... Agora o Atlético, como ele não vai vir, não vai ter essa pressa toda, ele deve chegar na manhã de quinta aqui em BH, já se preparando o Júnior Alonso para o jogo do fim de semana contra o Corinthians, e de lá o Galo já segue para o Equador para 2 jogos importantes. Um é o Campeonato Brasileiro, o Corinthians, e depois o Independiente Del Valle pela Sul-Americana. Então o Alonso não chega a tempo, e o Alan Franco que vai jogar hoje à noite. O Alan Franco também não foi liberado, o Atlético chegou a pedir para a seleção do Equador. O Equador joga hoje em Guadalajara, no México, contra o México, e no caso do o Alan Franco, ele não chegaria a tempo também. O Atlético traçou todo tipo de voos também para o volante, mas as logísticas são complicadas, Thiago. Não dava tempo dele chegar também para o clássico de amanhã. Você falou no Ivan Roman. O Ivan Roman vai para o jogo ou não vai? Essa é a grande pergunta, né? Até por isso que o Atlético vai deixando esse mistério. Tem matéria no site itatiaesporte.com.br. Vitor abriu o jogo sobre a situação do zagueiro. Não descartou a possibilidade da presença do chileno jogando com uma proteção. Departamento médico do Galo que vai definir se o Ivan Roman vai ou não disputar o clássico. Por falar no Vitor, Pedro Abílio conversou com ele, vamos trazer aqui na Itatiaia o Vitor falando da importância desse clássico e também do xará dele, né? O Vitão, zagueiro de 17 anos, que pode ser opção do Sampaoli para esse clássico, mas primeiro o Vitor fala da importância do clássico, sempre um campeonato à parte. Quem sabe da importância, sabe o que o clássico representa para a continuidade da temporada. A gente sabe que o clássico é sempre um campeonato à parte, é sempre um jogo à parte. E claro que existe a preocupação de algumas ausências. Tentamos antecipar o retorno de alguns, infelizmente isso não aconteceu. A gente sabia da dificuldade que isso representaria. Acho que vale também a reflexão. O único clube no Brasil que não teve atletas convocados. Isso nos gera alguns questionamentos também. Mas acho que mais do que lamentar é darmos confiança aos que estão aí. Os treinos têm sido bastante produtivos, bastante intensos, muita organização, bastante orientação, bastante diálogo. Claro que faz falta ter jogadores importantes também, mas é o momento de dar confiança àqueles que estão disponíveis. E especificamente falando com o Vitão, vejo muitas virtudes. Claro que é um atleta muito jovem, 17 anos apenas, mas com muita capacidade de ser um grande protagonista da posição. Até comento ali nos treinamentos que vejo alguma similaridade com o próprio Hever, Eu tive a oportunidade de viver o processo de formação junto com o Hever, Então vivi muito com ele na base também. Então consigo enxergar algumas virtudes parecidas em termos de
de qualidade técnica, em termos de imposição, bola aérea, né? É um jogador que tem um futuro promissor, né? Espero que ele consiga comprovar isso aí no dia a dia e conforme for surgindo as oportunidades na equipe principal também. Tá aí então, Vitor, propriedade para falar aí do Vitão, né? O zagueiro que ficou com o time principal do Atlético esses dias agora, porque será relacionado pro clássico nessas ausências importantes, né, que o Galo tem quanto a zagueiro, Thiago. O Cláudio Rezende, mas vale lembrar que todo mundo, isso não define nem o Vitão, nem ninguém lá do Sub-17, mas o Sub-17 do Galo ontem levou uma lambada, hein, Cláudio? Complicou muito, né? A busca pelo título foi 4-1 pro Grêmio, o Galo teve jogador expulso, tomou um gol muito cedo, né, na falha do goleiro. Foi 4-1 pro Grêmio, agora o Galo vai ter que tentar uma remontada difícil, mas quem sabe, né? Com 30 minutos estava 3-0 pro Grêmio, né? Mas o que acontece é o seguinte, que tomou o segundo gol na falta da expulsão, né? Exatamente. O cara foi expulso, tomou gol. Aliás, uma expulsão vergonhosa, né? Um negócio achei que aquilo ali foi... Não, nem falta foi. Eu achei o árbitro muito mal. Depois ele queria marcar um pênalti lá, que o menino tirou a bola. Lá salvou. Quer dizer, essa expulsão ela contaminou o jogo todo. Fica muito difícil de você avaliar qualquer coisa. Mas dito isso, né, Simões? Não dá pra colocar o Vitão com 17 anos pra jogar um Atlético Cruzeiro na Arena MRV de início, soltar o menino de cara. Se ele já estivesse participando, né, Thiago? Já tivesse jogado outras partidas, entrado em jogos, já tivesse vivendo esse processo. Aí ele não teria 17 anos, ele teria 20, né? Não, a gente tem meninos de 17 vivendo esse processo. Ele ficou no banco contra o São Paulo. Isso. Só um jogo, até hoje, né? E ele vem treinando como profissional, mas ainda joga pelo Sub-17. A gente tem alguns meninos vivendo esse processo com 17 anos. O Cauã Pratos mesmo no Cruzeiro e outros, né? Esses garotos que têm um potencial muito elevado. Mas que entram em times ajeitados, né, Simão? Não, sim, exatamente. Até hoje não tem time, velho. Exatamente, é isso. O menino estrear num time todo remendado, né? Tadinho, a situação fica muito complicada. E o companheiro de zaga dele tem nenhum jogo completo no Galo, né, Thiago? Porque ele entrou porque o Lianco machucou. Exatamente, não tem um Lianco pra jogar ao lado dele. Pra dar uma segurança, exatamente. Né? O próprio Vitor Hugo, né, que é um jogador experiente, também não tá no clássico. É um fator muito importante, Cláudio, muito relevante. Ô, Cláudio, eu vou trazer a Nath Fiuza também pra poder avaliar essa escalação do Atlético. Eu tô curioso sobre o meio-campo. Se a zaga já é esse desespero, você já confirmou que o Alan Franco não chega. Não chega. Fausto Vera, Gabriel Menino, porque não tem também o Igor Gomes, né? Vamos lembrar que vinha sendo o segundo volante. Eu creio que não vai fugir disso. Ele já usou o Fausto Vera de zagueiro, não já? Já. Eu acho que vai usar de novo. Vai não, Cláudio? Se não tiver o Ivan Roman, a chance é grande. Agora, se tiver o Ivan Roman, não precisa, né? Aí vai com o Ivan Roman, vai com o Juan e o terceiro zagueiro dele seria o Saravia. Aí ele pode colocar os dois volantes, Fausto Vera e Gabriel Menino, com o Scarpa de um lado e o Arana do outro, Bernard, Dudu e aí o Rony ou o Hulk. Eu acho que do meio pra frente, se ele tiver o Ivan Romano, facilita a situação pra ele. Já melhora bem, né? Melhora bem. Agora, se não tiver, aí Fausto Vera de zagueiro, ele vai ter que arrumar outro volante. Sabe que o Scarpa vai de volante? É o famoso cobertor curto, né? Porque aí ele vai tirando daqui, mas aí falta ali, né, Thiago? Vai apertando. E o Galo, hein? E o Galo amanhã, a Arena MRV, é o galão da massa em campo. Ô, Cláudio, procura pelo ingresso, melhorou. A massa vai comparecer casa cheia ou não? Torcida tá desconfiada. O que você me conta também da venda de ingressos, Cláudio? Melhorou, Thiago. Já passamos de 25 mil torcedores garantidos e ainda restam aqueles resgates. O Atlético, a diretoria do Galo, crê que hoje vamos bater a marca de 30 mil pessoas garantidas no clássico amanhã. Então, tem amanhã ainda, vamos ter a Arena MRV. Se não tiver completamente lotada, vai muito próximo disso, Thiago, para esse jogo Galo e Cruzeiro amanhã, 9h30 da noite. Então, a expectativa aí para mais de 30 mil torcedores na casa do Galo. E já tem ingresso à venda também, Thiago, para o jogo de sábado, entre o Galo e o Grêmio. Esse jogo que o Galo precisa virar aí, 4-1 pro Grêmio, jogo de ida, é a finalíssima do Brasileiro Sub-17, R$10 para não sócio e para o público em geral, R$20 no sabadão, 11 da manhã. Ô, Nath Fiuza, aí esse meio pra frente, hein? Eu não tô cogitando a possibilidade do Hulk fora. Eu sei que o Sampaoli cogita, né? Mas eu não tô cogitando, não. O ataque do Galo, Nath Fiuza, o Rony desencantou. Será que pega uma moral e uma sequência, Nath?
Eu acho que o Rony, se ele estiver bem, né, se recuperar aí desse problema na coxa, eu acho que o Rony poderia ir pro jogo pela característica dele de ser um cara mais incisivo ali, que perturba, que ajuda na marcação também, que ajuda sem a bola, que pressiona o Cruzeiro na saída, né? Cruzeiro que vai ter uma mudança na sua linha defensiva, o Jonathan Jesus, o Atlético pode de alguma forma explorar isso, adiantando ali o Rony para tentar roubar essa bola já mais num campo ofensivo. O Hulk tem menos essa característica. Eu penso que quando você tem desfalques significativos na sua defesa, você precisa de alguma forma tentar equilibrar o seu time com outras peças. Por isso que eu acho que o Sampaoli pode de alguma forma ir pelo caminho do Rony e não acho que ele vai tirar o Dudu, porque o Dudu está num momento de se firmar no time, de crescer. O Dudu vai tentar explorar ali o lado esquerdo, né, do ataque do Atlético. A gente sabe que o William é um lateral que quando tem a oportunidade apoia, o Atlético pode aproveitar desse espaço. Por isso que eu acho que ele pode ir por um caminho sem o Hulk, mas vai ser muito legítimo também se ele permanecer com o Hulk no jogo, voltar com o Hulk entre os titulares, porque é um clássico e o Hulk é um cara extremamente decisivo, na bola parada, vai ser um jogo complicado. Se ele for utilizar o Fausto Vera como volante, né, ali, eu acho que precisa de um cara como o Fausto Vera nesse meio, porque o meio-campo do Cruzeiro é muito forte. Talvez ele tenha que usar de fato o Saravia como um zagueiro ao lado do Juan e entrar com o Natanael pelo lado direito, mudando um pouquinho a configuração tática que ele habitualmente usa, tendo ali, no caso, 2 laterais mesmo, né? E perdendo um pouco o Arana como um meia, mas de verdade eu acho que ele tá aguardando o Ivan Roman. Vamos ver, né? Se fisicamente ele vai aguentar com esse problema na mão. Se aguentar, já melhora bem, porque aí você pode ter de fato 2 zagueiros e ainda o Saravia como esse terceiro homem pela direita, e você pode ter o Fausto Vera aí nessa dupla da volância, né? Com o Gabriel Menino.